Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni. Vamos fazer uma questão sobre tabela periódica da UniOeste, que diz o seguinte: sobre a classificação periódica dos elementos, pode-se afirmar que a afirmação número um está ordenada pelo número de prótons de cada elemento químico. Bom, a classificação periódica dos elementos é a tabela periódica, né? Eu acho que até aí não tem nenhuma novidade. E a tabela periódica, ela está ordenada por esse númerozinho aqui, que é o menor número que a gente tem. O hidrogênio é o número 1, que a gente chama isso aqui de número atômico, abreviado por Z, que também representa o número de prótons. Claro, se for um átomo neutro, também representa o número de elétrons. Mas repare que o hidrogênio é número atômico 1, o Hélio é número atômico 2, acabou a linha, você volta, né, para a nova linha aqui, ó. Número atômico 3, número atômico 4, número atômico 5. Então, isso vai indo de um em um, né? Quando acaba a linha aqui, ó, que é o 10, começa aqui no 11 e vai de um em um até o 18 e sempre segue essa lógica aqui. Então, eu posso falar que a tabela periódica, a classificação periódica dos elementos, ela está ordenada pelo número de prótons? Sim. Pelo número atômico? Sim, perfeitamente. Então, essa aqui ela está correta. O que geralmente alguns vestibulares fazem de sacanagem, eles vão afirmar para você que a tabela periódica está ordenada em número de massa. Isso é errado, porque essa é a primeira tabela periódica lá de Mendeleev. Por exemplo, ó, se tu afirmar que está em ordem de massa, você vai ver que o cobalto e o níquel aqui, né, eles teriam que estar invertido, né? O cobalto teria que estar depois do níquel e o níquel antes. Então é errado afirmar que está em ordem de massa, tá? A mesma coisa que vale para o telúrio e para o iodo, né? Que são os dois exemplos clássicos assim que comprovam que a tabela periódica ela não está em ordem crescente de massa, ela está em ordem crescente de número atômico. Bom, vamos analisar então a afirmação 2. O carbono 13 é o elemento padrão de massa atômica. Toda vez que a gente falar, né, em massa atômica, a gente expressa a massa do átomo em U, literalmente, tá? Se eu falar assim, ó, boro, o boro ele tem uma massa de 10,8 U. Um átomo de carbono, 12 U. Nitrogênio, 14 U. E o que é esse U? Esse U é a unidade de massa atômica. Antigamente era abreviado por uma unidade de massa atômica. E hoje, né, vai abreviando apenas por U, que significa unidade de massa atômica. Esse U é de unidade mesmo, né? Unidade. E quanto que vale essa unidade? Então, isso é conceitual, né? Essa unidade vale 1/12 do carbono 12. Então, o carbono 12 é nosso elemento padrão e tem que ser o carbono 12, porque ele é o mais abundante. Basta olhar na tabela periódica, né, que a massa aqui do carbono é 12, né? Que representa o carbono mais abundante. Cara, se tu pegar uma tabela periódica um pouco mais precisa, vai estar escrito 12, alguma coisinha. Então, deixa como 12 mesmo. Tranquilo? Então, não é o carbono 13, tá? O carbono 13 ele não é elemento padrão de massa atômica. É o carbono 12. E não sei se é legal falar elemento, é átomo, né? Átomo padrão de massa atômica. Esse carbono 13 ele tem outras importâncias, ele existe, por exemplo, na espectroscopia de massa, aí ele é importante, mas não para massa atômica. Tranquilo? Bom, então essa aqui está errada, vamos analisar a afirmação número 3. O elemento germânio foi isolado por Mendeleev. Não, eles estão brincando contigo, né? Eu acho que tu já deve ter escutado falar em Mendeleev, né? O russo Dmitry Ivanovich Mendeleev, ele apresentou a classificação no qual é baseada a tabela periódica atual. Então, essa aqui é a classificação, tá? Repara que ela tem aqui, ela tem 12 linhas, né? E tem 8 colunas, que é o que a gente achava que era a tabela periódica, né? 8 colunas e 12 linhas.
E o que que ele fez? Ele colocou os elementos distribuídos em ordem de massa, né? Porque na época dele, em 1869, a gente nem sabia que o átomo, né? No caso, tinha núcleo. Imagina, o núcleo só foi descoberto em 1911. E depois foi descoberto o próton, então a gente nem tinha noção do que era número atômico. Então ele fez o que ele pôde, né? Ele colocou os elementos aqui em ordem de massa. Então repara que está a ordem crescente de massa, né? Lembrando que a tabela periódica não é mais assim. E quando acaba a linha aqui, ó, a massa continua aqui. E assim vai, né? Só que o que que o Mendeleev fez, né? Gênio, brilhante. Ele previu a existência de alguns elementos. Por exemplo, né? Ó, eu tenho aqui um elemento que é o alumínio. Então ele previu aqui que teria um elemento entre uma massa entre 65 e 72, ali em torno de 68, que teria as mesmas características do alumínio, por estar na mesma coluna do alumínio, e teria essa massa porque é entre as massas que a gente conhece, tipo arsênio e zinco. E aí ele chamou esse elemento aqui, né, que está embaixo do alumínio, de eca-alumínio. Só que cuidado, né, ele previu a existência, tanto que isso gerou para ele, né, um apelido que era o mago, né, muita magia que tem nessa previsão. Imagina, você está prevendo um negócio, ó, vamos descobrir um elemento com essas características e com essa massa. Cara, isso é muito louco. Então, se tu colocar no Google Mendeleev, uma das fotos e figuras que mais aparece é essa aqui. É ele numa bola de cristal, né? Prevendo que vão existir certos elementos. Então, isso é muita magia, né, cara? A química, ela tem muita magia. Só que cuidado, né? Ele não descobriu, ele não isolou nenhum elemento. O que que ele fez? Ele previu a existência, por exemplo, do eca-alumínio, que mais tarde a gente descobriu, né? Deu o nome de galho. A gente não, né? Foi o Lecoq. Esse Lecoq aqui é muito foda, cara. Quando um cientista descobre um elemento, a gente até pode achar, tá, foi sem querer. Mas o Lecoq, eu nem me atrevi a falar o sobrenome dele aqui porque tá em francês, né, cara? Eu juro que até tentei, mas não é a minha praia. Então, o Lecoq ele é mega importante porque ele não descobriu apenas um elemento, né? Quando um cientista descobre um sem querer, a gente pode até achar que foi sem querer. Agora, quando descobre dois, três, que é o caso do Lecoq, né? Ele descobriu o galho, descobriu o samálio e descobriu o disprosio. Então, a gente já tem uma certa consideração com ele, né? O outro caso interessante aqui do Mendeleev, ó, é o silício, que a gente conhecia, e a gente conhecia também, ó, que tinha um espaço aqui muito grande entre arsênio e o galho. Imagina o galho, 6 anos depois aqui ele foi descoberto, ó. Tá aqui, galho. E a massa, inclusive, é aproximada, né? É 69 e alguma coisa. Então, o que que o Mendeleev diz? Cara, existe um outro elemento aqui, que está embaixo do silício, que ele vai chamar de eca-silício, que tem as mesmas propriedades do silício e com uma massa em torno de 72. Sabe o que aconteceu? 17 anos depois, descobriram um elemento germânio. Um químico, né, chamado Clemens Winkler descobriu esse elemento 17 anos depois. Por que que é importante essa história? Porque o cara, ele propôs a tabela periódica, né, descobriu essa relação que tinha os átomos, então ele propôs a tabela periódica, e os cientistas, 6 anos depois, 17 anos depois, vão confirmando que ele estava certo. Então, isso é incrível, né? Então, pelo amor de Deus, não saia decorando todos os cientistas que descobriram todos os elementos. Isso é um caso muito específico, né? Do Mendeleev e do Zeca Alumínio e Eca Silício, né? Que descobriram. Tem que saber que o Mendeleev não descobriu o elemento, né? Tenta lembrar dessa imagem aqui, ó. Ele previu a existência deles, ele brincou de bruxo, né? Ele diz, ó, cara, eu acho que vai acontecer isso. Imagina se eu te falo o seguinte, ó, eu acho que tu vai casar com o teu melhor amigo daqui 17 anos. Você vai dar risada. Imagina que 17 anos você casa, aí você volta aqui nesse vídeo e fala assim, ó, cara, você acertou, eu casei com o meu melhor amigo. Loucura, né, vai dizer.
Então, por isso que ele é mago, tá? O Mendeleev tem muito um quê de mago, então é previsão, ele não isolou nenhum elemento. Os outros elementos, só por curiosidade, que é legal saber que o vestibular te cobra, é legal saber que a Marie Curie, ela descobriu, ela isolou, né, o elemento polônio, que ela inclusive chamou de polônio, em homenagem à Polônia, né, que é o país que ela nasceu e não deixaram ela estudar lá, ela fugiu para a França. E o outro elemento é o rádio. Geralmente são esses quatro elementos que vão te cobrar, né? Galho, germânio, polônio e rádio, pelas historinhas, beleza? Não é para sair decorando a tabela periódica toda com todos os elementos e quem descobriu, tá? Não viaja nesse ponto. Então, o elemento germânio aqui, né? Ele foi isolado por Mendeleev? Não, ele foi previsto por Mendeleev, né? Não isolado por ele. E 4. Afirmação número 4. O potencial de ionização, ou energia de ionização, é inversamente proporcional ao raio? Sim, tem uma brincadeira que a gente faz aqui, né? Que a gente coloca as vogais A, E, I. Então, você vai de A, E, I e volta de Ré. O que é esse A, E, I? Afinidade eletrônica, eletronegatividade, potencial e energia de ionização. E o que é o Ré? É o raio atômico e a eletropositividade. Então, R de raio atômico e de ionização. Imagina, vamos pegar uma reta aqui, né? Essa reta. Tu tá vendo que aumenta o potencial de ionização? Sim. Diminui o raio atômico? Sim. Então, é inversamente proporcional? É inversamente proporcional. Se eu pegar essa seta aqui, tá indo para baixo, né? Quanto mais para baixo, maior o raio. Sim. Menor o potencial de ionização. Sim. Então é inversamente proporcional? É inversamente proporcional. Beleza? Então vamos analisar aqui a afirmação 5. Os elementos mercúrio e bromo são líquidos a temperatura de 25 graus Celsius. Cara, isso infelizmente é decoradinho de tabela periódica, né? A gente tem que saber que o mercúrio que está aqui e que o bromo que está aqui, eles são líquidos à temperatura ambiente. Verdade. Mas também só tem esses dois, né? São os únicos dois elementos líquidos à temperatura ambiente. Vamos anotar aqui então a outra parte? Que outra parte? Olha só, se perguntarem quem são os gases à temperatura ambiente, né? Então vamos pintar eles aqui, ó. Os gases à temperatura ambiente são todos os gases nobres, então gases nobres. Eu vou passar o hidrogênio para cá, então tirei o hidrogênio daqui, passei o hidrogênio para cá, e aqui ficou um T, tá vendo? Esse T aqui, junto com os gases nobres, é que forma quem são os gases na temperatura ambiente. Então, qualquer outro cara, qualquer outro elemento que perguntarem na tabela periódica, tu diz que é sólido. Então, boro, carbono, silício, alumínio, galho, tudo sólido. Ah, mas mercúrio e bromo, líquido. E esse T aqui, tá? De Tô com gases. Ó, T de Tô com gases. Então, esses são os gases na tabela periódica. Beleza? Então, a 5 aqui está correto, né? E nossa resposta fica letra C, que é 1, 4 e 5 corretas. Beleza? Letra C de Campeche. Um abraço aí pro pessoal do Campeche. E deixa eu te contar uma grande coisa, né? É que deixei vários links aqui na descrição desse vídeo com acesso às minhas redes sociais, se quiser falar comigo. Também tem o Studbook Química na UniOS, que está cada vez melhor. Tem também um canal no Telegram para tu pegar a lista de exercícios, né? Amostras grátis desse Studbook. Eu acho que vai te ajudar muito na sua preparação para o vestibular. Então seja bem-vindo aí, clique em todos os links. Eu tenho certeza que algum deles você vai curtir e vai aproveitar muito. Beleza? Deixa eu te ajudar aí a passar no vestibular da UniOeste, cara. Vou transformar a química num negócio fácil, conta comigo, tá? Espero de coração que você tenha curtido essa resolução. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários, né? Qual é o elemento que tu gostaria de saber quem descobriu? Ou se é importante ou não, a gente comenta. Ou a questão que tu gostaria que tu resolvesse aí, tá? Então, valeu, gente. Bons estudos aí. Forte abraço. Tchau.